Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para discutir um pouquinho com os irmãos um texto chamado Relacionamento. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o texto foi escrito pela irmã Ellen Barreto Mancebo. Ela é bacharel em teologia, professora de hebraico e é membro da Segunda Igreja Batista de Itaipu, em Niterói, Rio de Janeiro. Eu não escrevi nada, como os irmãos já sabem, né? Então o que eu vou fazer? Vou ler juntinho com os irmãos esse texto e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender e nos faça cada vez mais praticantes da sua palavra. Senhor Jesus, nós pedimos nesse momento que tenhas misericórdia de nós, para que realmente nós possamos compreender a tua verdade e colocá-la no nosso coração. É disso que precisamos, Senhor. Muitas vezes lemos e não compreendemos. Lemos e não guardamos no nosso coração. Então, Senhor, que a tua palavra nos protege de fazer coisas erradas, que nós possamos guardá-la e colocar em prática no nosso dia a dia. Em teu nome que oramos. Amém. Olha, o nosso texto bíblico está em Colossenses, capítulo 3, versículos 12 ao 17. E é um texto que eu gosto muito, que é um texto que praticamente é um manual da conduta cristã. E ele diz assim, ó: visto que Deus os escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém? Bem, irmãos, então o nosso texto chama-se Relacionamento e o versículo é o 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ora, a vida cristã deveria ser assim, um relacionamento pleno e completo e sem mácula com Deus. É isso que deve ser a vida cristã. A nossa vida cristã deveria ser assim. Então nós teríamos que ter um relacionamento com Deus, com a família, com os irmãos e com os outros, sempre pautado naquilo que Deus tem para nós. Então não existe na vida cristã um relacionamento que não seja guiado por Deus, né? Ele dá aqui a receita, como que a gente tem que se relacionar com as pessoas, com compaixão, com bondade, com humildade, mansidão e paciência. E eu confesso, viu, irmãos, que eu piso frequentemente na bola. Eu toda hora tenho que pedir perdão a Deus, porque nem sempre eu sou compassiva, nem sempre sou bondosa, nem sempre sou humilde, nem sempre sou mansa e nem sempre tenho paciência. Então eu peço todos os dias que o Senhor me molde, porque eu tenho muito ainda para vencer. Então relacionar-se bem é uma arte que a gente precisa caprichar, né? Nós temos que ter cuidado, atenção. Como é que nós vamos fazer isso para se relacionar bem com as pessoas? Porque um cristão que não está bem treinado nessa arte de se relacionar bem,
ele vai ter dificuldade em ganhar almas, né? Porque se o cristão, ele não tem compaixão, ele não se importa com os outros, se ele é mau, se ele é arrogante, ele é iracundo, né? Gosta de uma briga, se ele é impaciente, como ele vai levar as pessoas a Cristo, né? Como que as pessoas vão olhar para você e dizer, nossa, quero viver uma vida igual à sua, uma vida de bondade, de humildade, de paciência, de mansidão, de compaixão. Porque quando a gente não é deste jeito, a gente tem dificuldade de mostrar Jesus Cristo para as pessoas. Por outro lado, muitos são os fatores ao longo da nossa vida que vão acabando com a nossa capacidade de nos relacionar de forma sadia. O que acontece? Muitas vezes a gente passa por tantas coisas, né? Como diz o outro, eu levei tantos tombos que agora estou escolado. Ou como diz aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria. E é isso mesmo, né? Uma vida emocional com muitos traumas acaba sendo um gerador de problemas no relacionamento, né? Se você foi traído, você tem dificuldade em confiar em outra pessoa. Se você foi humilhado, você tem dificuldade em se dar bem com pessoas que são soberbas. Então, a gente precisa do quê? De Deus. Nós precisamos de cura, de restauração e de amor para suportar todas essas demandas que uma hora ou outra vão surgir no nosso caminho por conta de algum relacionamento difícil, né? Nem sempre a gente consegue se relacionar com as pessoas de forma sadia, de forma boa, porque tem pessoas que são muito rudes, são muito cruéis, e a gente acaba perdendo a paciência, porque esquece, né? O que Jesus Cristo fez por nós. Tem um escritor chamado Philip Yancey, que ele escreveu um livro, e num deles ele fala assim, que Jesus, ele atrai para ele pessoas bem esquisitas. E quando ele se aproxima de alguém diferente, ele vê, né, a impureza, a diferença dessa pessoa. O que ele traz? Cura. Ele que vai tornar tudo puro e não vai se contaminar. Então Jesus, quando ele atraía para si essas pessoas esquisitas, pecadoras, maledicentes, cruéis, ele não se tornava uma pessoa dessas, né? Pelo contrário, ele liberava perdão e tornava essas pessoas puras. Jesus tinha um relacionamento íntimo com Deus, né? Tudo que ele ia fazer, se ele ia comer, ele agradecia. Quando ele ia orar no Getsemane, ele falava com Deus o tempo todo. Então ele tinha um relacionamento muito grande com o Pai. Isso mostra quanto que a gente precisa nos achegar a Deus. Nós também temos que aprender com Jesus a nos aproximar do Pai. Para quê? Para a gente ser aperfeiçoado na arte do bem viver. Porque se não for Deus vai ser difícil, né, gente? Porque tem pessoas que são intoleráveis para nós, né? E se não for o amor de Deus derramado no nosso coração, nós não seremos uma boa influência, nós não faremos a coisa certa. A gente tem que se lembrar que Jesus, mesmo sofrendo todas as injustiças que ele sofreu, passando por toda a ingratidão que ele passou, ele não se isolou. Não, pelo contrário. Ele continuou se relacionando com as pessoas com compaixão e com graça. O isolamento social, nessa época de pandemia, nos deu uma boa oportunidade para a gente refletir sobre os nossos relacionamentos. Então, nós temos que pensar se nós somos cristãos do tipo termômetro ou cristãos do tipo termostato, né? O cristão termômetro é aquele que chega no ambiente, ele vê que ali existem pessoas que não agradam a Jesus pelo modo como falam, como agem e tal. E o que ele faz? Ele percebe, mede aquela temperatura, mas continua ali. E o comportamento das pessoas ali não mudam, né? Lembra que Jesus falou para o pessoal aí, vocês vão apedrejar a mulher? Então, lembra do que vocês fizeram. E todo mundo ficou
quieto, todo mundo mudou de comportamento e acabaram não apedrejando. Então, Jesus não era termômetro. E nós muitas vezes somos, né? Nós chegamos num lugar, alguém conta uma piada maliciosa, todo mundo ri, a gente acaba rindo também, ou a gente fica ali, enfim. A gente percebe que o ambiente não é um ambiente sadio, mas em vez de nós levarmos pureza, a gente se contamina. Ou podemos ser os cristãos termostatos, né? Aquele ambiente que tá lá, ai, como tá quente aqui. Espera um pouquinho só que eu vou ajustar o termostato. Coloca lá 22 graus, 21. Aí as pessoas falam, nossa, que delícia. Por quê? O termostato vai colocar o clima, o ambiente, naquilo que é o ideal para Deus, né? É uma metáfora, né? Então, assim como o termômetro só mede, o termostato não. Ele equilibra, ele traz aquilo que não estava bom para o que estava bom. É isso que nós temos que ser termostatos de Jesus Cristo. Quando a gente chega num lugar, se tem uma piada, uma coisa que é maliciosa, impura, maledicente, as pessoas têm que falar assim, nossa, a pessoa chegou, vamos mudar de assunto. E aí a gente coloca o clima naquele ritmo espiritual que Jesus quer que nós estejamos. Então nós temos que prestar muita atenção nos nossos relacionamentos, né? Que tipo de relacionamento nós vamos ter? Esse que Jesus nos fala que tem que ter profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência? Ou não? Ou vamos nos equiparar àquelas pessoas que não têm paciência, que são maledicentes? Nós temos que prestar atenção nisso, irmãos, para que nós possamos agradar a Deus com a nossa arte de nos relacionarmos, tá bom? O nosso manancial termina assim, ó. Relacionar-se bem é uma arte na qual nós precisamos nos esmerar. Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço de ursa. Abraço fraternal, porque assim, tanta coisa cabe num abraço, irmãos, parece um laço. Quero lembrar também os irmãos que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas e, logicamente, terão um relacionamento daqueles do jeitinho que Jesus gosta, que é com compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.